O curso de apicultura para iniciantes conta nesse momento com a minha apresentação, Luiz Fernando Wolff, pesquisador da Embrapa Clima Temperado de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O módulo 5 é sobre o povoamento apiário, mas essa parte 3 é justamente sobre a formação de brigadas apícolas, uma estratégia para resolver ou mitigar ou minimizar a problemática dos enxames mal alojados em cidades e áreas de circulação de pessoas. Enxames que se alojam nas casas, nos galpões, ou mesmo em áreas de grande circulação de pessoas que colocam em risco a população. A enxameação é um processo natural de multiplicação das abelhas, graças a esse super desenvolvimento da colmeia, do enxame dentro de uma colmeia, né? Até que o momento em que não sobra mais espaço onde a rainha colocar ovos, ou porque está ocupado com crias, ou porque está ocupado com mel, então é a hora, é o momento do enxame se multiplicar, se dividir do ponto de vista de população de abelhas, criando um novo enxame com uma nova princesa, uma nova rainha que vai tomar conta da colmeia onde estava originalmente o enxame, e uma parte desse enxame se abandona a colmeia e se desloca para se instalar em um novo local. Esse novo local pode ser na natureza, em algum oco de árvore ou algum buraco, ou pode ser também dentro de uma colmeia de um apicultor ou de uma apicultora, uma caixa isca que vai ser beneficiada com a instalação desse novo enxame. Porém, em ambientes urbanos, essa problemática é bastante grande, pelos enxames mal alojados nas casas e espaços públicos. De maneira que há um risco e uma preocupação bastante grande nas cidades. Esse é um fenômeno que tem aumentado sistematicamente, um fenômeno mundial. Em Londres, Paris, Nova York, Tóquio, Roma, se encontram cada vez mais essa situação de abelhas melíferas ocupando esses espaços, né? Nesse caso, em Pelotas, essas ilustrações de enxames que se alojam, que abandonam áreas rurais e se deslocam para áreas urbanas, buscando lugares onde se alojar, se resguardar, se proteger e se beneficiando com a oferta de néctar e de pólen da floração urbana. Isso é reflexo, em boa medida, da eliminação de hábitats no ambiente natural, no ambiente rural, das flutuações climáticas também, cada vez com um clima mais desajustado e com situações de frio mais extremas, situações de calor ou de chuvas mais extremas do que se tinha normalmente, ou ainda inversão climática. Além dessas flutuações climáticas, a escassez de fontes de alimento, pelas essas duas razões, o clima afeta diretamente a floração e o regramento da oferta de néctar e pólen pelas plantas, mas também a eliminação de hábitats, não só para nidificação, mas para busca de alimentos, acaba sendo um problema. As áreas de lavoura, por exemplo, como nesse caso se assiste ao boom da cultura da soja, mas outras plantas de lavoura que poderiam ser boas para as abelhas, como além da soja, girassol, couza, várias culturas têm benefícios, todas as fruticulturas, a grande maioria pelo menos, traz benefícios para as abelhas pela oferta de néctar e de pólen, porém, num período muito escasso, muito restrito durante o ano apícola. Com isso, então, a realidade das abelhas na área rural é de uma escassez de fontes de alimento, especialmente associadas também ao uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos é a principal causa de mortandade de abelhas no Brasil, e essa mortandade não só pela eliminação direta, por intoxicação, mas também por desorientação das abelhas campeiras, por prejuízo na biologia do enxame, por prejuízos no ciclo biológico dos enxames dentro das colmeias. Essa mortandade e o despovoamento de colmeias é uma realidade no Brasil, uma triste realidade. Em algumas localidades, como no extremo sul, registros de perdas sistemáticas de 40% dos enxames a cada ano, diretamente ligados a problemas de saúde das abelhas e de intoxicação das abelhas, em Palmares do Sul, em Canguçu, em grandes apiários comerciais, em apiários de agricultores familiares, essa situação se repete, e em especial nas épocas de
cultivo de lavouras em que se usam agrotóxicos. Isso está associado também a um desaparecimento sistemático e maciço de abelhas no mundo, em boa parte por essa síndrome do desordem do colapso das colmeias, a CCD, Colony Collapse Disorder, que tem causado um despovoamento sistemático das colmeias. E sabemos que o declínio das abelhas significa também declínio da polinização, e uma série de culturas agrícolas e uma série de alimentos do ser humano dependem da polinização, não só sistemática, mas muito bem feita, que é tipicamente realizada pelas abelhas. Pois então, essa situação de fuga, digamos assim, de alguns enxames das áreas rurais buscando abrigo nas áreas urbanas, criou um problema grave com essas abelhas melíferas africanizadas nas cidades, colocando em risco a população, um risco efetivo de ataque de ferroada ou um risco potencial de um enxame muito forte, muito poderoso, poder a qualquer momento desencadear uma situação de problema na cidade. Com isso, a Embrapa propõe a formação de brigadas apícolas, um sistema em que se faz a capacitação de grupos e depois, por meio das instituições locais, a organização, a articulação de grupos de apicultores e apicultoras, grupos de pessoas da cidade que queiram aprender e se cadastrar para retirar enxames de maneira organizada e de maneira segura. Essa capacitação que a Embrapa propõe na remoção de enxames mal alojados e na formação de brigadas apícolas. Com isso, nós temos essa estratégia de remoção de enxames mal alojados, abordada de maneira científica e cuidadosa e cautelosa, inclusive, para evitar acidentes e riscos, não só para os operadores, os apicultores e apicultoras, mas também para as pessoas da cidade, buscando o máximo de eficiência com esse trabalho. Essas remoções, elas precisam ser seguras. Para isso, a estratégia das brigadas apícolas envolve as instituições locais e também a preocupação com a proteção da população, dos operadores e das próprias abelhas. As abelhas precisam também sobreviver a uma remoção e não simplesmente serem eliminadas, como é com frequência realizado por equipes, às vezes despreparadas, às vezes apenas orientadas com relação a como aplicar melhor o veneno para matar os enxames que estão incomodando num determinado local. Dessa maneira, nós temos, além dessas vantagens de eficiência e cuidado, nós temos essa vantagem de fomentar o desenvolvimento territorial sustentável, de maneira que agricultores e agricultoras familiares possam receber esses enxames e ter uma nova fonte de renda na sua propriedade por meio da produção de mel e pólen, além dos serviços de polinização também. Para isso, folders e materiais de divulgação são elaborados e a preocupação das brigadas apícolas, em primeiro lugar, é com a saúde, com a segurança das pessoas urbanas e das pessoas que fazem o serviço. Não podemos esquecer que a abelha, cada indivíduo tem um ferrão que não é apenas usado para a sua própria defesa, mas em especial para a defesa do coletivo, ou seja, para a defesa do enxame, e esse ferrão apresenta a apitoxina, que para algumas pessoas pode ser letal, se ela tiver hiperalergia, ou para a absoluta maioria das pessoas ela é muito desconfortável, irritante, causa coceira, dói. Ela é acumulativa do ponto de vista de toxina no corpo humano e é gerada ou produzida por glândulas associadas ao aparelho do ferrão. O aparelho do ferrão ele tem duas grandes estruturas, uma delas a bolsa do veneno e a outra o aguilhão. O movimento de contração dos músculos da bolsa faz com que o veneno seja injetado dentro do corpo do agressor e o movimento das cerdas que compõem o aguilhão fazem com que o ferrão cada vez penetre mais na pele e durante um determinado tempo o veneno então é injetado no corpo da pessoa. Se nós formos rápidos o suficiente,
nós podemos, retirando o ferrão de maneira adequada na base e não apertando a bolsa do ferrão, nós podemos retirar uma boa parte da quantidade total que seria injetada pela bolsa, uma vez que se a gente conseguir fazer essa retirada, se nós pudermos fazer essa retirada do ferrão, do aparelho do ferrão, logo no começo da ferroada, né? Os primeiros 3 segundos são vitais. Nesse momento é o tempo que passa a injeção de 1/3 do veneno, né? Os outros 30 segundos, 2/3 do veneno e mais 3 minutos, a quantidade total de veneno é injetada. Essa minimização de riscos por meio das brigadas apícolas envolvendo as abelhas africanizadas passam pela orientação da população, de proteger o rosto, proteger com galhos de árvores, com as mãos, com capins, ou com um livro, com um objeto qualquer, porque a tendência das abelhas é ferroar no rosto, ou girar ao redor do rosto, ameaçando ferroar. Então, proteger o rosto e se deslocar longe do lugar onde está o enxame. Usar água para fazer uma espécie de chafariz com uma mangueira, no lugar onde as abelhas estão alvoroçadas, ajuda também a acalmar as abelhas, ou no caso dos apicultores e apicultoras, utilizar fumaça, sinalizar o local, a calçada ou o ponto onde tem o enxame que está colocando em risco as pessoas ou os animais, e depois o isolamento do local, o uso de equipamentos de proteção individual apícola, e, por último, a remoção, provavelmente dito, dos enxames, ou do enxame que esteja com problema. Para isso, os apicultores e apicultoras que compõem o grupo da brigada apícola devem planejar a remoção do enxame, com uma quantidade de materiais de apicultura que são fundamentais e alguns materiais especiais. Na apicultura, nós temos, além dos equipamentos de proteção individual completo, temos a necessidade de fumigador e de material de combustão para ele, já que nós estamos num ambiente urbano, não temos galhos e capins secos para recorrer, folhas. Nós precisamos de uma colmeia, que é composta pelo ninho, pelo fundo e pela tampa, um redutor de ovado, um fechador de ovado, ou uma tela de transporte para diminuir o risco de ataque das abelhas por outras abelhas pilhadoras, e depois na hora de transporte para que elas não saiam da colmeia. Quadros com arames para receber os favos que vão ser transferidos e quadros com lâmina de cera inteira incrustadas, de maneira que nós podemos completar o ninho com esses quadros com cera laminada inteira. Os equipamentos especiais são sinalizadores, cones, faixas de segurança para a equipe da Brigada Apícola informar as pessoas que não deve circular naquela praça ou naquele arredor daquela calçada ou daquela casa onde o serviço está sendo realizado. Escadas, andaimes, cordas para alcançar os lugares onde os enxames estão ou o enxame está, machado, motosserra ou ainda uma marreta, uma punção, uma pá, conforme o lugar onde se aloja o enxame. Faca para cortar o favo, serrinha, panos, balde com tampa, atilhos, barbantes ou arames para amarrar os favos nos quadros também são necessários. Do ponto de vista de desvantagens e vantagens da formação de brigadas apícolas, nós lembramos que é preciso de organização local, ou seja, o trabalho da organização, é preciso o apoio institucional da prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente ou da Secretaria da Segurança, ou ainda, que é a instituição adequada, a Secretaria da Saúde do município, já que é uma das responsabilidades da Secretaria da Saúde a retirada de animais silvestres e animais que coloquem em risco as pessoas. Portanto, uma outra desvantagem é o risco envolvido com isso e o envolvimento coletivo que isso demanda. Porém, essas desvantagens são justamente as vantagens ou as fortalezas quando nós, na qualidade de apicultoras e apicultores, pensamos em fazer a retirada de enxame num ambiente urbano, numa cidade. A organização local, a articulação junto com as instituições, não apenas a prefeitura, mas os órgãos ambientais, e também a brigada para sinalizar o trânsito, o deslocamento de pessoas na cidade,
nas calçadas, etc., desviando essas pessoas para não acontecer risco, o envolvimento coletivo com um grupo maior de pessoas, com os equipamentos adequados, diminui o risco, diminui a chance de algum problema. Então, as brigadas apícolas, ao mesmo tempo que elas exigem determinados procedimentos que são trabalhosos, justamente isso é o que faz com que elas sejam mais favoráveis e mais meritórias. A remoção dos enxames pelas brigadas apícolas começa na localização do enxame, no telhado, na parede, no local. As abelhas se instalam ali e precisam ser recortados os favos um por um. Não tem como remover os enxames sem ser levantando telhas ou abrindo paredes, tirando tábuas, até alcançar os favos um por um e serem recortados, transferidos para dentro da colmeia, e agora a colmeia pode ir para o campo, junto a grupos organizados de agricultores, por exemplo. As brigadas apícolas com equipamentos adequados fazem a remoção de enxames em lugares onde seria difícil de se alcançar os favos, e depois disso retirar os favos cortados e acomodados dentro da colmeia. Essa colmeia pode ser levada para o campo, na área rural, onde agricultores familiares vão instalar a mesma junto com as suas outras colmeias. Os favos são removidos um por um, recortados e acomodados dentro dos quadros, presos com atilhos de borracha, ou com barbante, ou com arame, e depois disso, acomodados dentro da colmeia, os quadros, até que ela fique repleta. Depois disso, espera as abelhas se acomodarem dentro da caixa e transfere a caixa para o produtor. Aqui, montagem de uma unidade demonstrativa de apicultura, articulada junto com a Emater, junto com os órgãos de desenvolvimento municipal e de desenvolvimento regional. A Brigada Apícola atuando num prédio onde num dos lados tinha um enxame e do outro lado, lado oposto ao telhado, um outro enxame. Então, a retirada de 2 enxames pela mesma equipe, mas em um só momento. Primeiro passo, usar a fumaça. Segundo, levantar as telhas e expor os favos. Fixar os favos nos quadros e completar a colmeia com quadros com cera laminada. Uma vez que recolhe todas as abelhas, cuidando para tentar localizar a rainha no meio das abelhas operárias, se não chuleando, torcendo para que a rainha venha junto com as abelhas, de maneira que agora ela possa ser presa ou simplesmente possa ser acomodada dentro da nova colmeia, atraindo as demais abelhas campeiras. Depois disso, fecha a colmeia e aguarda até todas as abelhas se recolherem e durante a noite ou depois de alguns dias, volta para recolher a colmeia e levar para o apiário. No outro lado do telhado, enquanto uma parte da equipe trabalhava no primeiro enxame, uma outra parte da equipe trabalha num segundo enxame, acomodado, mal acomodado, na fresta entre o telhado e o piso, ou melhor, o teto desse imóvel, desse prédio. Corta-se um por um os favos, acomoda-se nos quadros. Aqui embaixo se vê os favos ainda por cortar embaixo da telha, e aqueles que já vão sendo cortados e acomodados nos quadros podem ser colocados dentro da colmeia. Depois que está repleta a colmeia, com os quadros com favos e completados com quadros com cera alveolada, então a acomodação e fechamento da colmeia. Depois disso, desloca para a área agrícola e passa a ser motivo de alegria para uma família de agricultores, porque além da polinização, produz mel, cera, própolis, geleia real, apitoxina. Uma outra situação, recortando os favos, colocando dentro da colmeia e depois a colmeia montando uma unidade demonstrativa de apicultura junto aos agricultores familiares. Essas unidades precisam necessariamente de uma articulação com as instituições locais, as instituições de extensão agrícola, desenvolvimento rural. Por isso é muito importante essa participação maior. Não apenas porque a Brigada Apícola passa a ser uma instituição, uma equipe do município, ou da empresa, ou da universidade, mas também porque ela conta com a capacitação e a elaboração de materiais didáticos, publicações, para justamente se qualificar, como esse folder para as brigadas apícolas, mostrando passo a passo da retirada do enxame, mas também outros materiais ligados à preservação de abelhas, ao manejo de abelhas,
a cadeia produtiva do mel, a inserção das abelhas em agroecossistemas, o uso das abelhas como polinizadores, como bioindicadores, agentes de polinização, o estudo da flora apícola, da instalação dos apiários, boas práticas do manejo dos enxames, boas práticas da produção de mel, a produção de outros produtos da colmeia, como a cera, como pólen desidratado ou pólen em favos, própolis, análises de própolis, a cera das abelhas, a geleia real, a produção de rainha, são temas abordados pela Embrapa e disponibilizados na forma de publicações pelos meios digitais ou pelos meios físicos, uma série de folders e publicações e inclusive vídeos podem ser acessados que orientam sobre esses procedimentos. Como, por exemplo, esse livro sobre o sistema de produção de mel, onde um dos capítulos importantes é justamente a retirada de enxames por meio dessa estratégia